vou contar. Porque eu vou contar outra coisa, algum outro testemunho, porque um caiu no canal, bêbado, tomou um tiro. Então, agora você vai ter essa oportunidade. Eu não tava querendo contar nada, eu falei, vou contar. Você vai ter essa oportunidade. Você quer levar a cadeirada? Eu soltando pipa, cortei o dedo, percebi que... Você vai ter essa oportunidade agora, porque vai falar um pouco sobre experiência ministerial. Ele já contou a dele. Ele começou a contar, agora eu vou deixar o irmão que está aí querendo contar uma história. Fala uma experiências ministeriais, tanto contigo, ou alguma coisa que você viu Deus transformar na vida de uma pessoa que você ficou impressionado, que você foi um instrumento, uma experiência com Deus. Já vi muitas coisas sobrenaturais, né? Mas o que eu acho interessante em experiência ministerial, uma coisa que aconteceu na minha vida, ministerialmente falando, é que eu fiz economia, né? E eu trabalhei durante 10 anos, desde que eu fui estagiário nessa empresa e fui especialista, até especialista financeiro nessa empresa, uma grande empresa aqui do Rio de Janeiro, né? Era uma das maiores do país em telecomunicações, né? E eu estava no auge da minha carreira, no auge ainda não, né? Mas estava caminhando para o auge da minha carreira, eu estava numa fase de carreira profissional onde ou eu virava um executivo da empresa ou virava um consultor da empresa. E antes disso, na verdade, de virar especialista, eu era um analista pleno, né? Um analista, se é júnior, pleno e sênior, né? Porque na carreira você era analista júnior, pleno, sênior e virava um especialista, depois você virava um consultor ou um gerente. E aí eu me lembro que eu era um analista pleno e eu trabalhei minha vida inteira na controladoria, né? E a gente tinha muito relacionamento com a diretoria. E aí uma vez eu estava conversando, tinha uma vaga na minha área para gerente sênior, para analista sênior. E o gerente era muito amigo meu. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, o que eu preciso fazer para virar analista sênior? O que eu preciso melhorar aqui para eu poder pegar essa vaga? Aí ele falou, eu esperando ele me dar um conselho do que eu deveria melhorar. Ele vira para mim e fala assim, olha, você precisa se decidir. O que você quer seguir? Cara, aquilo dali, porque eu já estava muito envolvido ministerialmente, eu não era pastor e tal, mas era muito envolvido na igreja, fazia muitas coisas na própria empresa, eu liderava movimento de oração na empresa. Então eles viam, engraçado que eles viam esse chamado na minha vida. E quando eu perguntei para ele o que eu precisava virar, o que eu precisava para virar um analista sênior, ele falou assim, ó, você precisa decidir o que você quer. E cara, eu virei analista sênior em outra área. Dali eu saí, fui para outra área, dali eu virei analista sênior em outra área, dali eu virei especialista em uma outra área, numa outra diretoria. Mas quando eu virei especialista numa outra diretoria, eu senti muito forte um chamado ministerial, não do pastoral, eu já entendia isso. Nessa fase eu já era casado, tinha acabado de ter um filho, o meu filho mais velho estava nascendo, ia nascer, e Deus me chamou assim, olha, filho, você vai para fora do país, você vai morar fora. E eu fiquei assim, Senhor, como é que eu vou morar fora, cara? Primeiro que a minha mulher não queria ir, porque eu já tinha falado uma vez no meu coração, eu falei com ela falou, não vou morar fora do Brasil, não tem jeito, de jeito nenhum. Minha mulher falava, não vou de jeito nenhum. E eu deixei para lá, eu falei, e aí quando Deus, em 2011, Deus falou muito forte para mim, olha, você vai morar fora. 2011. Aí eu falei assim, Senhor, eu me lembro que eu estava nessa crise, cara, porque eu era especialista financeiro, eu era líder, era tipo como se fosse um coordenador na minha gerência, e eu estava sendo cogitado para virar gerente em outra área ou virava consultor em outra área. E aí eu me lembro que eu cheguei num dia na igreja, num sábado que a gente costuma fazer lá na igreja alguns dias, intercessão, oração e adoração, né, durante longos períodos, 6, 12 horas, durante o carnaval a gente faz 120 horas de intercessão e adoração. E eu me lembro que num sábado de manhã eu fui para a igreja porque era um período de intercessão e adoração, e eu fui para o meu turno lá de intercessão e adoração. E aí eu cheguei lá na igreja, a equipe estava ministrando, o pessoal estava lá orando, aí eu me ajoelhei
lá na igreja tem um piano, né? Lá na frente, eu me ajoelhei assim do lado do piano. E aí eu orei ao Senhor e eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade que eu vá, eu vou. Mas eu tenho uma vida profissional de 10 anos, uma carreira de 10 anos, projeção profissional, eu tenho plano de saúde, tenho aposentadoria, tenho carro, eu tinha acabado de me mudar, de comprar um apartamento, eu falei, tem um apartamento, que é onde eu moro hoje, né? Tinha acabado de comprar, eu falei, tenho plano de saúde, tenho a minha esposa, tenho um filho agora que está vindo, mas senhor, se o senhor quiser que eu vá, eu deixo tudo, eu largo tudo e vou. Mas eu quero primeiro que a minha esposa diga sim. Eu quero ouvir a sua voz. E eu quero que a igreja me envie. Eu pedi 3 coisas para o senhor. Na verdade, eu já tinha pedido antes, numa das minhas orações, eu já tinha pedido essas 3 coisas, né? Que a minha esposa dissesse sim, porque ela já tinha dito não uma vez. Que eu ouvisse a voz do Senhor, que fosse claro para mim. E que a igreja me enviasse. Então, em janeiro de 2012, eu tinha acabado de me mudar. Eu me mudei em dezembro de 2011. Deus já tinha falado comigo durante o ano de 2011. Eu tinha feito essas 3 provas com o Senhor, né? E aí, num belo dia, Deus falando comigo, eu cheguei para minha esposa. Aí eu falei assim para ela, Deus está me falando que a gente vai morar fora de novo. Aí ela virou para mim e falou assim, tá bom. Olha aí. Glória a Deus. Ela falou, tá bom. Eu falei, que? Ela, tá bom. Já não tinha para onde correr. Eu falei, essa foi a primeira coisa que eu tinha colocado diante do Senhor. E aí, nesse dia, em janeiro, eu cheguei na igreja, eu fiz essa oração, coloquei tudo isso diante do Senhor, falei, tenho isso. Cara, uma oração de 1 minuto. Não fiquei a manhã inteira orando, não. Foi 1 minuto, cara. 1 minuto de oração. Eu ajoelhei e orei isso. Aí sentei, no que eu me sentei no banco ali do lado, vem a irmã do coque. A importância das irmãs do coque. Verdade. Então a irmã do coque, uma irmã que é lá da igreja, até hoje é lá da igreja, é uma das minhas intercessoras, ora por mim, pela minha casa. Ela saiu do lugar dela, sentou do meu lado. Eu tinha acabado de orar. Eu orei aquilo ali, cara. 10 segundos depois ela veio e sentou do meu lado. Ela começou a orar por mim, eu não ouvi nada do que ela falou de oração. Aí ela acabou a oração, ela falou assim para mim, olha, Felipe, Deus está me falando que você é um guerreiro. Eu falei assim, amém, irmão. Sou guerreiro mesmo, sei que sou. Sou guerreiro, eu sei. Aí ela levantou, aí ela voltou. Aí quando ela voltou, ela falou assim, Deus está me falando que Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Ali eu entendi que era a voz do Senhor. Porque ninguém sabia disso, só eu e a minha esposa. Só eu e a minha casa, eu tinha acabado de fazer aquela oração ali. E ali ela falou, olha, Deus está me falando que não vai deixar faltar nada para você. Isso foi janeiro de 2012. Depois daquela palavra, ali eu comecei a ver para onde que eu iria. Porque se Deus estava me tirando, eu falei, Senhor, para onde é que eu vou? E aí comecei a ver, ali eu conversei com o meu pastor. Foi ali que eu fui falar para o meu pastor, olha, Deus está chamando. E ali a gente começou a ver para onde iria, Austrália, para Inglaterra, para Escócia, e aí Estados Unidos, porque o que Deus falava para mim era assim, olha, vai ser coisa rápida, você vai, mas você vai voltar. E aí eu falo por que Deus falava isso, porque eu tinha essa certeza que ia ser coisa rápida, né? E o rápido de Deus é diferente do nosso rápido, né? Porque como eu sentia isso no coração, eu procurava sempre assim, cursos 6 meses, 3 meses, e não existe. Não tem. O mais, aí eu vi um de 1 ano, que tinha na Hilson, lá na Austrália. Aí eu apliquei para lá, fui aprovado para lá, fiz uma entrevista pelo telefone com eles. Pode, né? Você faz um ano lá e sai. Aí cheguei a fazer entrevista com eles, mesmo assim eu falei assim, cara, não é lá. E eu pensava, é um dia tanto de viagem, meu, longe pra caramba. E cara a passagem. E aí, um dia conversando com uma amiga, até a Tati Teixeira, que é a filha do apóstolo Ezequiel Teixeira, lá do projeto Vida Nova de Irajá,
ela me falou do CFNI, do Christ for the Nations, lá em Dallas. Aí eu falei, pô, não conheço, nunca tinha ouvido falar. Aí ela falou, pesquisa, porque eu fui lá, eu fiz o curso de 9 meses, que é o ano letivo deles, né? Porque você vai em agosto. O ano letivo deles acaba em maio, então dão 9 meses. Eu tinha visto também o IHOP, né? Que é lá em Kansas, que é aquela casa de oração, só que a gente falou, a gente não sentiu muita direção de ir pra lá. E aí quando eu conheci o CFNI, pesquisei, aí vi que a Ana Paula, aí descobri que a Ana Paula Valadão estudou lá, o André Valadão estudou lá, um monte de gente estudou lá, né? E a gente não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar. Bem, enfim, aí a gente caminhou para essa direção lá no Christ for the Nations, aí comecei a pesquisar, a ver preço, as coisas, quanto tempo demorava a aplicação, né? Isso tudo durante 2012. Aí em dezembro de 2012, a terceira coisa que eu tinha pedido foi que a igreja me enviasse, né? E aí em dezembro de 2012, a igreja fez uma reunião, uma assembleia, e aí propuseram me enviar para lá para o CFNI, e aí aprovou. Aí em dezembro de 2012 aprovou. As 3 coisas que eu falei para o senhor, ele cumpriu. Sinal de honra. E foi interessante porque, assim, muita coisa aconteceu dali. Muito milagre, muita coisa. Quando Deus está no negócio, né, a gente faz aquilo que Deus manda a gente fazer. Cara, impressionante como as coisas se organizam num propósito. E uma outra oportunidade eu conto mais, mas como que as coisas vão fluindo, né? Parece até a água procurando espaço. Cara. E sabe por que Deus falava que eu ia voltar rápido? Por que eu ia voltar? Para trabalhar com a unidade da igreja. Glória a Deus. Deixa eu falar assim, você vai voltar porque a gente tem que trabalhar a unidade da igreja. E o interessante disso tudo, pegando uma linha cronológica, é que 2013 é exatamente o ponto central. 2013 é exatamente o ponto central onde a liga está sendo desfeita e a unidade está sendo construída. A unidade vai ser com o resquício da liga. Então, eu volto em Adiel. Quem sobrou? Adiel. O Thiago Santiago. Guilherme. Exatamente. Então, sobraram da liga. A liga que ele está falando foi o movimento de unidade de juventude, né? Essa época eu estava nos Estados Unidos. Eu fui para fazer um curso de 9 meses. Eu acabei ficando 3 anos, cara. Caraca. Então eu não participei de nada da liga. Eu não lembro de você. Eu não participei nada da liga. Aí quando eu voltei em 2016, Deus começou a falar assim, ó, liga pro Thiago Santiago. Porque o Thiago Santiago, ele era pastor de jovens da Atitude, da Barra, né? E ele estudou comigo no Seminário Batista. Maneiro. Então ele era amigo meu, a gente se falava sempre. E aí quando eu voltei, Deus falava assim pra mim, olha, liga pro Thiago. Olha o que Deus falava pra mim, no meu coração. Liga pro Thiago e marca um café de pastores de jovens na igreja dele. Maneiro. Que as pessoas vão lá na igreja dele. Porque se você marcar em Marechal, pouca gente vem. Mas marca numa igreja com renome assim, que as pessoas vão querer ir. Cara, aí um dia, numa terça-feira à noite, mesmo até hoje, uma terça-feira à noite, eu estava saindo da igreja. Aí eu estava saindo da igreja e falei assim, cara, agora eu tenho que ligar pro Thiago, não posso mais postergar isso. Tem que ligar pro Thiago. Entrei no carro, toco meu telefone. Thiago me ligando, me chamando para ir para um café com pastores na igreja dele. Demorou, Deus resolveu logo. Demorou de manhã. Demorou, Deus resolveu para você. Peraí, deixa eu... Impressionante isso. Aí daí surgiu o movimento de unidade hoje de jovem. Aleluia. Em 2017. Tá vendo, jovem? Você que está nos assistindo, 3 jovens que foram impactados pela vontade de Deus, transformados pela vontade de Deus e estão aí pregando o evangelho, porque isso pode acontecer na sua vida. E momentos que os jovens sempre têm na vida, né, que você tem que tomar algumas decisões, e essas decisões são de suma importância para a caminhada com Deus. Então, sei que você pode estar aí com alguma dificuldade de entender alguma coisa, que Deus tenha chamado, mas creia que quando Deus te chama, Ele é fiel para completar a boa obra que tem na sua vida. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, os pensamentos e os caminhos do Senhor são muito maiores que o nosso, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você espera. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende, como surpreendeu a vida dos nossos irmãos.